Eu acho que a expectativa para esse Invitational era a gente pelo menos ter chego na arena. Era tanto uma expectativa quanto um desejo de todo mundo dentro do time queria poder viver aquela experiência ali de ter jogado na arena. Sim, a frustração bateu, tipo, vendo eles jogando, pensando, na minha cabeça já vinha, imagine eu ali, ó, jogando agora. Por um lado, foi o melhor evento que eu já fui na vida. Acho que foi muito da hora ficar perto da torcida, tanto da NiP quanto dos rivais, o carinho de todo mundo, né? Eu acho que por esse lado, assim, foi de longe o melhor evento que eu já tive o prazer de participar. E ao mesmo tempo, era uma merda não estar jogando. E você era lembrado disso a cada segundo que você passava lá? Eu pude ter 1% pelo menos da experiência, porque eu fiz a cerimônia de entrada ali no túnel e eu nem consegui segurar a emoção só de imaginar que eu poderia ter vivido aquele momento, de ter jogado. Por não ter jogado naquele stage, acho que vai me assombrar pro resto da minha vida. Cara, as expectativas pro pré-invitation eram muito boas, né? A gente estava tendo excelentes resultados em treinos. E, tipo assim, literalmente amassando a esmagadora maioria dos times. A expectativa para esse Invitational a gente ir muito bem. A gente estava muito bem nos treinos. Acho que foi o melhor mês de treino que a gente teve no ano todo. Então a expectativa estava bem alta, a gente estava se sentindo muito bem preparado. Murilinho, se liga. O Blast me mandou aqui que editou sua imagem. Eu falei, ficou da hora. Você fala se autoriza eles usarem isso daqui. Puta que pariu, velho. Ficou meio estranho isso aqui, mano. Eles não podem usar curativo mesmo? Pode. Se você não quiser que eles usem essa daqui, usa curativo. Eu achei que ficou bom, velho. Ficou meio estranho a ponta aqui, velho. Ficou meio estranho, cara. Olha essa parte aqui, ó. Mas é que você tá dando um puta zoom, né? Ficou meio estranho. Ninguém vai dar zoomzão. Pensa que você vai ficar pequeno e afastado. Eu prefiro curativo. Cara, será que seu nariz não vai ficar assim, não, depois? Não desinchar, não? Acho que não. Bora, guys! Você não pode skin na porra do bagulho das armas, da Elite. Como assim? Skin no gadget. Skin no gadget. Pô. Mas é o fonoaudiólogo. Essa aqui. Pode usar essa? Essa pode. Tem isso aqui, ó, pode. Cara, todo campeonato tu me pergunta a mesma merda, escuta a mesma resposta e faz a mesma pergunta. Pode mesmo? E tá com o mesmo gadget errado. E faz merda. Não, nunca entrei com gadget, não muda essas Não, Nunca fez uma cagadinha de operador? E essa aqui pode? pode, isso aí é Pro League, cara. Já fez alguma cagadinha? Cara, olha só. Pro League. Pulse de arame. E R6 Pulse de arame, capita. Boa, boa. Ô, Pino, o foda é que você fala pra caralho. O Pino fala Também pra já caralho. foi jogar de mira de 12, é isso? Não, eu nunca fiz isso. Pulse de arame? O Serk faz isso. Hã? O Serk sabe nem a sense dele. Isso. Termina já, limpa tudo, já bora. Terminou, Pirão? Então já tira tudo aí. Cara, o vídeo da Uber, cara. Os caras só falam, não, a gente vai ganhar esse mês aí. E compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Ah, mano, isso vai ser uma merda. Deitador. E compra Bitcoin. Tá certo, pô. Tô ensinando as pessoas aí a ganhar dinheiro. Hey, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making hits, dog. Like I'm in a big league. A expectativa do jogo contra a G2 a gente já sabia que seria o jogo mais difícil do grupo. Ia ser a nossa estreia no campeonato às 10 da manhã, não é um horário que a gente está acostumado a jogar, né? Então a gente sabia que ia ser um grande desafio. E atira que é o Gordon. Olha o Doug. Ele tá maluco. Que é isso?
Eles jogam um estilo de jogo bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Eles jogam mais em cima de leitura, adaptação. Eles não jogam com as coisas tão setadas. Vocês utilizaram bang muito bem esse jogo. Eles não jogam com umas 3 bangs desesperadas, eles não se livram o recurso. É uma bang pro cara ir, depois outra bang o cara vai, depois outra bang o cara vai. Assim, vamos jogar Sky fechadinho, blocadinho, só fica esperto dessa porra. Comunica na calma, tá ligado? Sem desespero nenhum, cara. Eles estavam dando muita bala na gente entrou muito frio. Muito nervosismo, estreia assim, de campeonato. A gente não conseguiu realizar o plano muito bem. E acabou que eles estavam no melhor dia que a gente ali, a gente acabou cometendo muitos erros e acabamos perdendo. Em cima do Colts, complica a situação. Wizard, manda flash, tem a marca cruzada e final. O que aconteceu nesse último round aí, mano? Pra gente perder esse último round, velho? Esse round aí? Não, o outro, velho. O que aconteceu? Você botou academia, você comentou branco. O time era nosso. Ah, O time era nosso. é nosso. Sabia, cara, você tinha um. Eu não sabia, mano, que você tinha era nosso, velho. Tinha que ficar o full time desse cara, não. Não, mas tipo, a gente não vira e fala, mano, você tinha é nosso, dá pra plantar construção, tá ligado? Tá morto, várias vezes a gente. Eu sinto que, tipo, às vezes eu ajudo quando eu tô morto também. Tá ligado? Eu também não sei, viado, que você tinha ou não. Sabia, não precisa de na calma. Ah, tem que fazer. Foi calado? Você tinha olho nosso. Foi, tipo, um jogo de ideia. Sobre o jogo contra a DZ, era um time que a gente não sabia muito como eles estavam jogando. Na realidade, tipo, sempre que a gente entra pra jogar contra a DZ, sempre é um jogo um pouco mais tranquilo. A gente já tinha enfrentado eles em outro campeonato, a gente ganhou deles com uma certa facilidade, mas aí agora eles trocaram a line e tudo mais. E eles trouxeram 2 nomes muito fortes, que eram o Neif, que era um dos melhores jogadores da Europa, e o Bolo, que também era um dos melhores jogadores da NA, então, obviamente, eles viram mais fortes. E vamos ver porque o PSG vai tentando iniciar os ativadores. Vem pra cima, o Pambaçu pra tentar dar cobertura. A linha aperta, chegou a trocação, o Pambaçu garante. Neif já pega na C4, já garante a eliminação. Cai também o Piro na C4, são 2 C4 de JR. E agora o Psycho de Clash vai tomar no bolo. GG por aqui o... Cara, depois das 2 primeiras derrotas foi, tipo, bem frustrante mesmo. A gente não esperava, né? A gente esperava que todos os mapas fossem aquela briga, aquele mapa bem disputado. Clubhouse? Não, never. Labs? Nice game. Let them labs, okay. Then Sky. Skyscraper. Your pick. Border. Side. Attack. Attack. Overtime. Defense. Alright. Café. Café. Defense. Defense. Overtime. I'll take defense. Defense. Expand. Clubhouse. Clubhouse. Then consulate. Consulate. The side is chalet. Another coin flip. He chooses the side. 50. Chalet defense. Defense. Overtime. Huh? Thank you guys. A expectativa contra a Firex era sair com a vitória, a gente precisava muito do 2-0 para fazer 4 pontos. A gente sabia também que as regiões menores, como a PAC e MENA, estavam crescendo, né, no cenário. A gente sabia que poderia ter algum tipo de surpresa ali no jogo, então a gente entrou bem ligado para qualquer tipo de coisa. Onde vai tentar sacar o desativador, mas aí o Mozi tira o flash e o jogo é na DC! A pressão da Firex tinha sido boa, tipo, a gente sabia os mapas que eles iam jogar, que eles são confortáveis a jogar, só que na hora, praticamente, eles baniram o nosso permaban, então, tipo, a map pool ficou muito boa pra gente. Meu nome é Café.
acho que a gente não pode repetir a primeira cozinha, tá ligado? Tipo, acho que Eles usaram bastante montanha, se não quiser usar, É do mapa. se não sei se é do mapa, mas eles estavam usando bastante. Não, bastante, cara. pode acabar chatinho, né? É chato. Não sei. Às vezes é um a menos. Só que você acha. Pode facilitar muito pra gente. Só se a gente conseguir pegar aqui antes, tá ligado? Só que se eles jogarem a gente tava jogando, tipo, eles estavam jogando todo cagado, só esperando montanha lançar. Fica aí. É bom de montanha, eu acho. Aí foi um 2-0, tipo, tranquilo. E, querendo ou não, eles são um time um pouco mais abaixo do que os outros. A expectativa era sair com a vitória, a gente conseguiu 2-0 e a gente se recuperou no campeonato. E agora o último, vem pra cima então, vai tomar no 11! É o mesmo time que a gente vai jogar ou não? Mudou? GK. Verdade. Saiu o líder, né? E voltou. E esse cara joga bem pra caralho. O líder joga bem. Mas o Nudo que tá jogando bem, né? Sim, não, mas o Nudo não é mais complete. O Nudo não é complete, ele é da GK mesmo. Dá pra... Nossa, na real, quando os caras é osso mesmo. Jogam. Nossa, os caras é osso. Aí tem que pegar. Capela tem que pegar como pra caçar, porque os caras não recuam, mano. Não recuam, os caras preferem morrer. Aí, tipo, eu acho que talvez Border tenha mais chance. Os caras é muito bom no banco. Cara, Border é um mapa muito sorte, tá ligado? É mais fácil jogar na sorte do que jogar no mapa que os caras na teoria não mas tem que ser... É que tá a questão. Nosso jogo contra eles, eles baniram Border contra a gente. Tá vendo? Sim, foi a única vez na história que esses caras baniram Border. Não, se peidar com a nossa Border. Eles podem banir Border de começo. Aí a gente vai rolar um chalé. Mas a gente jogou uma Border, né? Jogou uma Border que eles podem deixar open. E também é time, árabe que tá até o jogo contra Twisted Minds, Border era estaban deles. Eles só baniam Border. Aí a partir desse Twisted Minds eles começaram a deixar Border open. Todos os times baniram, todos. E não dá pra saber se a Border deles é boa. Eles nunca jogaram uma Border na história. Sim, e a partir daí, nunca mais teve um Border. Alguma coisa tem, não é possível. Não, é porque eles baniram. Então, mas a gente tá Não, então, aí a partir desse ponto, a partir desse ponto, eles deixaram o Você bota fé que a gente tá com medo de algo que a gente nunca nem foi jogado. Sim, a gente porque prefere pelo jogar menos o melhor clube, mapa, a gente já viu. no melhor time do mundo. Porque a gente tá com medo de algo que a gente nem sabe se é bom. Tipo, ninguém gosta de jogar Border com eles, eu entendo por quê. Porque eles são um time muito baludo. E Border é um mapa que é TDM, velho. Eu acho que talvez Border seja melhor, mano. Eu também acho. A lógica é Border. Tem que fazer Mas votação. a gente tá com medo de algo que nunca foi jogado. Não. Você prefere jogar o quê, Maguinho? Clube da GK ou Border? Cara, o cara já mete o... Sobrenome. O mapa tem sobrenome. Tem Clube Wallace. Clube da GK insana que vai picar você lá naquela posição, todo round. Ou uma Border bem suavezinha, sabe? Tá no cantinho ali, só matando os caras. As opções, Cara, tem que arriscar, que os Tem caras não vão banir a Zami. Relaxa, mas sem aqueles... Os caras não banir a Zami aí, isso aí sem sim, influência. dá certo o que vocês estão pensando, né? Mas se os caras banir, vai ser uma border praticamente, que a gente jogou. Cara, ó, sabe por que eu tô querendo jogar o Border? Eu tô querendo jogar o Border porque é o seguinte. Você quer ver qual é? Eu quero pagar pra ver. Agora, Kundes e Muzi, cai também o Muzi, sobrando somente o Kundes e a GK. O Andepsinho não conseguiu eliminar, GK comandando, vai tentar por mais, mas tem o Gachef. Ai, que coisa boa. Pode finalizar, vai ter que marcando. Ai, que coisa boa. Não precisou gastar o Maestro. Dá a cara na vantagem. Mas é pra forçar as posições no primeiro combate, velho. Senão a gente vai perder. Não, quando a gente jogar na defesa, a gente joga pra cima. A gente vai jogar na defesa rápida. A gente tem que jogar na defesa rápida. Véi, tem que comunicar onde tá mirando, cruzar as miras e ver porque Border é putaria, velho. Joga colado, daí faz. Vamos trocar um soco lá extra. Agora. Agora é viradinha. Tá dando, troca tiro, e o Pina aqui pega a primeira, Pina a segunda, mas o Novo só coloca. MT2, que sai o Wizard pega a eliminação, o Pino tá ali por cima, o Wizard pega mais uma vez pro terceiro também. Eu acho que
enfrentar. Enquanto a gente não sabe disso, a gente vai se preparando, melhorando nossas táticas e tudo mais. E depois que a gente souber o time, a gente já conta, analisar eles e preparar o jogo. Acho que é basicamente isso. A classificação foi muito boa, né? A gente esperava classificar um pouco mais cedo e a gente teve que esperar todo aquele rolê dos times picarem quem vai jogar contra. A gente tinha a chance de jogar ou contra a FaZe, ou contra a W7M, ou contra a Furry. E a gente descobriu isso só no momento que eles escolheram picar os times lá. Os dois brasileiros escolheram mais um brasileiro para jogar, né? A FaZe e a W7M. O cara não pode aparecer enquanto eu treino, senão o cara tá tudo, sabe? Não pode aparecer com caralho, olha que merda. Pô, logo a minha, velho. O cara trollou, velho. A expectativa do jogo contra a Fury, a gente sabia que poderia ser um jogo difícil também, pela campanha deles na fase de grupos. Apesar deles terem vindo num campeonato forte, que eles ganharam da Lowe's, ganharam de vários times no grupo deles, a gente sabia ainda que existia uma diferença entre eles e a gente tinha que fazer valer o favoritismo, apesar de tudo. Quite have the confidence to move behind and it turns into this, an execution. Bora que já acabou. Já tá defesa de jogo tipo assim. Quando a gente vai fazer esse tipo de diversão, essa parada de jogar, a gente comida só comeu. Aí se você falou que só comeu, não comi, pô, comi sim. Só eu precisava. Mas a brisa que você tinha que comer, você tinha que comer junto. Janela pra foi rede, mas você comeu janela pra sério, não dá pra ver nada. Tipo, mano, mas então aí que tá. Quando a gente faz essas comidas engolidas, eu tô bangando os caras do vaso pra vocês. Não sei do que vocês estavam, mas vocês têm que bangar o cara e tem que comer também, mano, senão não adianta. Porque os caras, a gente sabe, são 4 caras, Dá pra comer madeira, animal, madeira, tá ligado? Tipo, esse momento a gente tem que, então, arranjar um jeito de como ajudar os caras com isso, tá ligado? Splita nesse cara, pra já pegar essa kill, depois rearma se precisar. Sim, esse era o chalé, porque no chalé o cara ficou no switch, velho. Eles mudaram o setup de defesa deles, por isso que deu merda. Vamos fazer, tenta identificar isso no drone, mano. Mas assim, foi complicado porque a gente teve que se preparar para 2 jogos no mesmo dia, assim, um dia antes a gente sentou e não se preparou só para Fury, né? Se preparou para Virtus Pro também. Eu acho que a preparação do nosso jogo contra a VP poderia ter sido um pouco melhor, só que a gente acabou se ferrando um pouquinho por causa do calendário, porque a gente tem que jogar 2 jogos na sequência, né? Apesar, tipo, um dia antes foi o tempo que a gente teve pra... A gente teve algumas horas para se preparar do jogo contra a Fury e contra a VP. E eles surpreenderam muito a gente também, acabaram picando um banco que a gente não estava esperando. Na real, a gente até pensou na possibilidade, só que a gente achou que eles iam para Club, que era um mapa que eles sempre têm conforto contra a gente. E acabaram pegando a gente um pouco de surpresa. A gente não conseguiu dar tanta ênfase no banco assim, que acabou fazendo a gente perder um 7-0. E no café também, aí o psicológico já tinha pesado também, porque a gente entregamos alguns rounds bizarros, assim, que acabou fazendo a gente perder. A gente sabe que o nosso café é muito melhor que o deles. Cara, contra a W7M a expectativa era a mesma coisa que as contra a G2, era pra ser esperava que ia ser um jogo difícil mesmo, que ia ser pautorando cada mapa. O jogo contra a W7M a gente sabia que ia ser um jogo mais difícil, né, tanto que eles foram campeões, só que a gente sabia que dava pra ganhar, porque como é um time que a gente sempre treina com eles e tudo mais, a gente sabe muita coisa que eles fazem. Eles surpreenderam um pouco a gente picando o banco, eu não tava esperando. Eles até baniram Oregon, que era um mapa que a gente tinha se preparado bastante, e ninguém baniu Oregon contra a gente, é muito raro. E mandaram muito bem no pick-ban. Força demais pra tentar fazer esse avanço. E o Rex consegue mais uma. É confiança pura. Nossa senhora! O primeiro mapa não deu muito jogo, foi o banco.
O segundo que a gente poderia fechar, acabamos dando mole e não fechamos. A gente sabia que tinha nível pra ganhar dos caras, só que não rolou. Tirar, JV pega o Wizard, Filipox também o Cold, desativador no chão, Pissar! A frustração de cair no playoffs foi bem grande. O sentimento foi provavelmente a pior sensação assim, que eu já tive na minha carreira, porque eu sabia que ia ser o maior campeonato de todos. E quando foi anunciado, eu coloquei isso em mente. Sempre falei pros moleques o ano inteiro, tipo, não ligo pra Major, Arábia, o que a gente for jogar. Eu literalmente quero estar no INVI e poder ter a experiência de poder jogar na arena e ser campeão lá. Eu acho que isso talvez até me prejudicou um pouco durante esse campeonato, acho que gerou uma pressão, um estresse a mais em mim. Só que ao mesmo tempo também, depois eu tive a experiência de poder estar com a galera lá na arena, conhecendo os fãs, tirando foto e recebendo todo o carinho, assim, que muitas vezes a gente por estar jogando só dentro do computador, a gente não tem essa perspectiva, assim, de quanto pessoas gostam de mim. Conheci gente que fez tatuagem pra mim. Então, o encontro ali com os fãs, no Meet and Greet e no próprio campeonato ali ao redor ali foi muito foda. A galera sempre todo o tempo chegando para tirar foto, pedindo autógrafo, foi muito foda. Eu não fazia ideia disso, mas tipo, tem muito fã da NiP, a gente viu no Ibira lá, ia ser muito bom poder estar jogando lá na plateia, pá, com a família vendo. De fato foi o maior evento até hoje no Rainbow Six, tinha muita gente, a gente tirou muita foto lá. Acho que a gente passou mais tempo tirando foto e conversando com a galera do que assistindo os jogos, então pra mim, assim, foi de longe o maior evento do Rainbow Six. Eu acho que o futuro do nosso time é... A gente tá sempre prezando por manter e conseguir se renovar e melhorar, tipo, tendo conversas sinceras um com o outro e dizendo o que cada um tem que melhorar. E eu acho que todo mundo tá na mesma página, todo mundo tá aberto a melhorar e identificar os próprios erros e se ajudar. A gente pegou como aprendizado muita coisa do Invitational aí, de outros times, até erro nosso. Tentar alinhar aí muita coisa, alinhar mais o time, tentar melhorar o team play, melhorar tudo assim no quesito time. E vir com a melhor preparação possível e poder classificar de novo pelos Majors e, se Deus quiser, para o próximo Invitation. O próximo passo é voltamos ao trabalho, agora é resetar o ciclo todo. BR6, Major, Arábia, Invitational, é classificar para tudo, obviamente. A gente precisa mostrar mais resultados, isso é fato. Um time como a gente que já conseguiu conquistar grandes coisas, a gente sabe que a gente tem potencial.